Olá, sexto ano. Bom, eu tô aqui pra gente fazer aquela aulão, tá? É o aulão da nossa prova do terceiro bimestre, que vai ser o capítulo 9, 10 e 11. Então, tudo que a titia vai fazer um resumo do que vai cair na prova. Vocês vão prestar bastante atenção, tá? Vocês vão prestar bastante atenção, tá? E estudar tudo isso que a titia tá falando, que é o que vai cair na prova, tá? Bom, o primeiro tópico vai cair é para você falar a diferença, né? Sobre a relação do clima e do tempo. Bom, o clima, ele é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico, né? Então, o clima é a sucessão de eventos do tempo meteorológico. Ou seja, o clima, ele é duradouro, ele não muda. O tempo não. O tempo é um estado atmosférico, tá? Então, com relação tempo e clima, é importante saber que o clima é a sucessão dos eventos relacionados, tá, com o tempo meteorológico, tá? Bom, outra questão da capítulo 9 é sobre o aquecimento global. Nós já explicamos sobre o que é o aquecimento global, né? Lembra que a titia falou sobre o efeito estufa natural e o efeito estufa artificial? O efeito estufa, né? Ele tem que ser benéfico, o sol tem que entrar, aquecer o nosso planeta Terra e depois ir embora, né? O que está acontecendo é que o homem está super, né, aquecendo o nosso planeta, jogando o quê? Combustíveis fósseis para a atmosfera. Além disso, queimada, desmatamento, né? Então, o aquecimento global é um fenômeno climático com efeitos na dinâmica do tempo meteorológico, tá? Então, o aquecimento global é um fenômeno climático com efeitos na dinâmica do tempo meteorológico, tá? Que tempo meteorológico é esse, tia? Bom, vamos lá, né? Quando o homem joga gases para a atmosfera, como é que fica a nossa troposfera? Ela fica totalmente o quê? Poluída, né? E isso influi no nossos o quê? Dos nossos fenômenos meteorológicos. Que fenômenos meteorológico é esse? É a chuva ácida, ilhas de calor, tá? Isso também vai cair na nossa prova, tá? Sobre os climas, agora vamos para os climas do Brasil, tá? Qual é o clima predominante? Nós temos vários climas, né? Nós temos o semiárido, nós temos o equatorial, nós temos o subtropical, nós temos o tropical, né? Mas qual é o clima que se destaca no nosso Brasil? Bom, o clima que se destaca no nosso Brasil é o tropical. Nós temos o tropical de altitude, nós temos o tropical típico, nós temos o tropical oceânico, nós temos o tropical continental. Então, o predomínio do clima é tropical, tá? Depois nós falamos das vegetações, né? Dos biomas, das vegetações. Todas aquelas vegetações encontradas já no mundo, tá? No mundo, né? Então, as vegetações, né, que nós temos em todo o nosso continente é tundra, que é a vegetação característica de clima, né, polar. Nós temos a taiga, que é a vegetação de frio, que é aquela floresta de conífera, tá? Nós temos a floresta temperada, que é a característica da vegetação, né, temperada. Nós temos a equatorial, que caracteriza, né, a floresta equatorial, né, o clima equatorial. A floresta tropical, que caracteriza, né,
o clima tropical. A gente tem savana, né, que aqui a gente chama cerrado. A gente tem o deserto, né? A gente tem desertos e temos os campos, tá? Então, esses são os principais biomas, né? As principais vegetações, tá? Encontrados no nosso continente, tá? Todo o nosso continente, todo o nosso mundo, em todos os continentes. Então, repetindo, ela é a tundra, é a taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savana, deserto e campos, tá? Bom, outra questão que vai cair na nossa prova é sobre a palavra desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Bom, o desenvolvimento sustentável, a gente já explicou para vocês, que é tirar da natureza sem agredi-la, né? Sem machucar o nosso meio ambiente, tá? Então, na verdade, a expressão, né, desenvolvimento sustentável é fazer uma conciliação do desenvolvimento com quem? Com o meio ambiente, tá? Ou seja, é necessário a gente fazer, né, o extrativismo, tá? O extrativismo, ele é necessário, né? É necessário tirarmos a madeira para a gente poder fazer mobiliário. É necessário, né, a gente tirar a madeira para fazer o carvão mineral, o carvão vegetal, né? É necessário. Porém, temos que tirar com consciência. Então, o desenvolvimento sustentável, tá? É propor uma conciliação do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento que é a floresta, seja não só a extração vegetal como animal, como mineral, com o meio ambiente, sem causar danos ao nosso meio ambiente, tá? Outra característica que vai cair da nossa prova também, tá? Foi sobre, né, os recursos naturais, né? Os recursos naturais. Naquela época, né, quando os colonizadores europeus chegaram aqui no nosso território brasileiro, né? Quem foram os nossos colonizadores, né? Na época da descoberta do Brasil, os portugueses, né? Quando eles começaram a explorar nossas riquezas, a primeira exploração que eles fizeram foi a retirada do pau-brasil. Eles retiraram o pau-brasil, né? E por acaso eles descobriram que o pau-brasil, né, além da madeira ser uma madeira boa de lei, o pau-brasil também, né, tinha uma coloração, uma pigmentação vermelha. Então, naquela época não se tinha dinheiro, tá? Naquela época não se tinha dinheiro. Então, não se comercializava com dinheiro. Então, o que os colonizadores faziam naquela época, né, principalmente com os índios da época, porque eles queriam fazer com que os índios, né, fossem o ajudasse. Então ele fazia o escambo. O que é o escambo? É a troca de mercadoria. Enquanto os portugueses pegavam o pau-brasil para mandar para a colônia, eles ofereciam algo para os índios, né? Para comercializar, para trocar. Era uma forma, um acordo comercial com eles. Então, naquela época da descoberta do Brasil, né, o relacionamento com o branco europeu e o índio era o quê? Era escambo, ou seja, era a troca de mercadorias, tá? Isso também vai cair na nossa prova, tá? Bom, outra coisa que vai cair na nossa prova é sobre o capitalismo, que foi um dos nossos últimos capítulos, né?
sobre o capitalismo. Bom, o que o capitalismo visa? Bom, o capitalismo visa sempre o lucro, tá? O capitalismo visa sempre o lucro, né? E sempre é uma propriedade privada. O que é uma propriedade privada? É uma propriedade da pessoa, tá? No capitalismo, tá? Ele pertence a uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá bom? No caso da TV Globo, né? Pertence a todos os filhos do Marinho, da Record, né? Isso é um capitalismo, tá? Então, o capitalismo, ele visa lucro. E a propriedade é sempre privada, é de uma pessoa. Já lembra no socialismo? No socialismo já não. No socialismo, quem controla o dinheiro é o Estado, tá? Então, sobre o capitalismo, a gente vai falar só sobre o capitalismo. O socialismo não, né? O que o socialismo visa? O lucro. O lucro da propriedade privada. O que é propriedade privada? É a sua instituição, ok? Bom, vamos para o nosso último assunto do nosso aulão, que é sobre o consumista e o consumidor, que é o consumo, né? Bom, o consumidor, o consumo, né? Ele compra produtos e serviços necessários para a sua vida, tá? Ah, então a minha blusa, só tô com essa blusa aqui do colégio. Então, eu vou ter outra blusa, porque quando essa aqui sujar, eu vou ter outra. Isso é consumo. Agora, consumismo é quando eu compro 5 blusas dessa para colocar uma em cada dia, se eu trabalho em 2 dias na semana só. Tô exagerando, né? Então, o consumismo é aquela pessoa que compra por compulsão, tá? Que compra sem necessidade de comprar. É aquela pessoa que compra descontroladamente e se deixa influenciar pela televisão. Não precisa, mas aí aparece na televisão. Renner, 100 dias para pagar. Aí eu, vou comprar sem necessidade, porque eu tenho. Mas só daqui a 100 dias, isso é consumista. Agora, o consumismo, o consumidor, né? Ou consumismo, né? O consumidor não. O consumidor, ele compra porque ele está precisando daquele produto, tá? Ele compra o produto com a necessidade e com a consciência, tá bom? Então, meus amores, prestem bastante atenção. Quem prestar atenção nesse vídeo da titia, tá? Quem prestar atenção nesse vídeo da titia vai fazer a nossa provinha do terceiro bimestre, repetindo, que é o capítulo 9, 10 e 11, mas só esses tópicos que a titia tá falando, tá bom? Ó, beijo!